Você sabia que cerca de 6 milhões de crianças no Brasil passam ou sofrem com a obesidade infantil? Hoje o assunto que nós vamos discutir é esse: obesidade infantil. Fica com a gente. Muito bem-vindos ao nosso Abacast e hoje nós vamos discutir sobre obesidade infantil com a Bárbara, nossa amiga aqui, nutricionista, e a nossa psicóloga Marisa. Olá, pessoal. É um tema muito complicado de se falar porque as pessoas não acreditam que crianças gordinhas estão sofrendo de obesidade e isso vai trazer muito malefício nas suas idades posteriores, por assim dizer. Bárbara, se apresenta pra gente quem é você, qual a atividade que você faz, para o pessoal te conhecer um pouco mais. Oi, pessoal, eu sou Bárbara, sou nutricionista, sou mãe também. Tenho a nutrição pediátrica como minha primeira especialização. Desde 2011 eu estudo pediatria pela Unifesp. Fiz o mestrado nessa área, então inclusive estudei a relação da mãe com a comida e a influência na criança. Isso desde 10 anos atrás a gente viu um impacto muito grande e agora cada vez maior, né? A pandemia aumentou. A pandemia aumentou muito essa relação, não só da questão da influência da família no desenvolvimento do excesso de peso infantil, mas também na prevalência desse excesso de peso, não só na população infantil, quanto também nos adultos, né? Sim. Marisa. Olá, pessoal, tudo bem? Vocês já me conhecem, né? Tô sempre por aqui, psicóloga da aba. Eu acho que, assim, aproveitem desse espaço, dessa nossa conversa. Aproveitem para tirar suas dúvidas, depois a gente sempre põe caixinha, né, de pergunta no Instagram. Sim. Então participem, que esses espaços têm sido muito ricos para todos nós. Maravilha. Gente, eu tava no site do Ministério da Saúde, tem uma informação lá com relação aos números e eu fiquei muito surpresa. Né? Assim, não é só por surpresa por ser um número grande, mas é porque as pessoas não consideram isso um assunto realmente sério e que causa muito malefício posterior. 6 milhões e 400 mil crianças com excesso de peso no Brasil. 3,1 milhões já evoluíram para a obesidade. Isso é um número muito alto. E cresceu. E esses dados, por incrível que pareça, são de 2019. Inclusive, no final da matéria, tem uma chamada lá que não foi feita uma nova contagem, por assim dizer, pós-pandemia. Então, esse número ainda é ultrapassado. Mas o que a gente mais vê são crianças gordinhas. O que leva essa questão da obesidade ser tão natural nas casas das famílias brasileiras? Tem uma questão cultural aí, né, de que a criança gordinha, a criança rechonchuda, a criança bochechuda é uma criança saudável, né? É uma questão cultural, é uma questão que se você perguntar para sua avó, ela vai falar que como é uma criança saudável, é aquela criança roliça, né, desde pequenininho, né, e tem também a indústria muito envolvida nisso. Hoje a gente tem um cuidado muito grande da vigilância sanitária, do Ministério da Saúde com relação à propaganda, né, infantil. Mas antes não era assim. Então tem essa questão também de que o alimento que ele era vendido, né, e era uma forma de você agradar o seu filho, era uma forma de você mostrar cuidado, trocando, por exemplo, um leite materno há muito tempo por uma fórmula, por um leite condensado com água. Então isso são coisas que a gente vai lendo na nutrição pediátrica e que não parece que é realidade. Essa é nova pra mim, Bárbara. Leite condensado com água? Eu tenho um relato pessoal. A minha mãe, quando eu era criança, ela falou que me dava... Ela não teve um problema fisiológico, não podia amamentar. Ela dava bombom, ouro branco, batido com água, pra eu tomar pra ganhar peso. Oxi. Pra entrar como calórico, Essa é assim. novidade pra mim. Eu já ouvi a historinha do chá com açúcar pra acalmar, pôr açúcar junto com o leite, mas o leite condensado e bombom batido pra mim, ó, essa é o nova. leite engrossado, leite açucarado, né? Inclusive tem algumas propagandas antigas, né, de grandes marcas atuais, né? Focada no público infantil, super rico em açúcar. E hoje já tem um cuidado muito grande, né, com relação a isso, ainda bem, né?
E cada vez maior, mesmo propaganda durante os desenhos vem diminuindo, né? Não é tudo que é liberado. A gente percebe que as próprias empresas, elas estão percebendo que as mães não querem trazer. Mas isso, na minha opinião, são mães que são um pouquinho com mais informação, porque no dia a dia... A globalização por si só, ela já trouxe um efeito, né, em relação ao ser humano como um todo. Sim. E isso também reflete na nossa alimentação. Hoje, por exemplo, a gente entra no YouTube e a gente tem vídeo de criança que abre brinquedo e dentro do brinquedo tem jujuba, dentro do brinquedo tem outro brinquedo. Então é um estímulo desenfreado ao consumismo. E as crianças, elas são porta de entrada nos lares, né? Elas têm uma plasticidade cerebral absurda, então elas absorvem muito rápido, elas aprendem muito rápido e reproduzem mais rápido ainda. Rapidamente. Mais rápido ainda. Então, acho que essa questão da família não identificar esse problema, uma é porque é só mais um, né? Porque hoje a gente tem 30% das crianças de 5 a 9 anos tem sobrepeso, não obesidade, mas aquele excessinho de peso. Então, é só mais um, né? Não vê como um grande problema. Outra que tem a questão da família também, porque quando a gente trata da criança, a gente tem que tratar da família. Então, se a família tá naquela inércia de que tá tudo bem, são só mais alguns quilos, tá tudo bem, não vê esse problema como realmente um problema de saúde, né? E tem também um pouco da negligência, da terceirização, tem tudo isso envolvido no excesso de peso infantil. E o bendito fast food, né? Os alimentos industrializados. Eu, como uma mãe que tem 2 filhos, uma Manuzinha de 9 e o Miguelzinho de 7, eu não passo pelo problema de nem sobrepeso em casa, porque os 2 são magrelos demais. Mas eu percebo, mesmo sendo magrelos, eles têm uma alimentação que beira a irresponsabilidade algumas vezes. E se você não controla, se você não faz aquela... Você não vai sair, né, da mesa enquanto não comer o que tem no prato. Que eu sei que a maioria de vocês não gostam disso, as nutricionistas chamam a atenção, mas é aquela coisa que não se deixar, não come absolutamente nada saudável. E quando você vai ao supermercado, as gôndolas também são quase que 90% tomadas por alimentos industrializados. E aí é uma questão de reaprendizado, porque Sim. A mãe trabalha, ela estuda, ela cuida de criança, ela tem um monte de coisa onde ela vai. E eu tenho percebido, e aí eu vou pedir para você me complementar depois em relação a isso tudo que a Erika falou, que essa condição da mãe moderna, né, a mãe que trabalha, que estuda, que muitas vezes tem mais de um emprego, trabalha em 2 ou 3 lugares, e aí tem a vida doméstica. E à noite faz a faculdade, de final de semana, cuida da casa, né? Sim, essa mãe moderna, da pós-modernidade, tem vivido essa sobrecarga e a própria mãe, né, tem se colocado nesse lugar de comer o que tá fácil. E aí é reflexo do maternar isso no lar, né? Porque a mãe, esse papel de quem é responsável pela alimentação, pela produção do alimento do lar, não foi desvinculado da figura materna ainda, né? Os pais têm sido impulsionados, os homens do lar a assumir, mas ainda é extremamente atrelado à figura da mãe. Então Sim. O que a mãe faz, o que a mãe come, todo mundo come. Os hábitos acabam sendo muito reproduzidos. E o que eu percebo essa instituição vem de forma de, poxa, tô exagerando, comendo errado, vem em forma de culpa e muitas vezes de vez em quando dá essa puxada de rédea. Não, nós vamos passar uma semana comendo salada. Só que eu percebo, e a psicologia como um todo traz isso, que criança aprende por repetição. Né? Quanto mais insistente for a exposição a um contexto, a uma situação, mais eles vão vendo aquilo como familiar e adotam como um comportamento de aprendizado. Isso também se reflete na alimentação, no quesito assim, quanto mais eu oferecer determinado tipo de alimento, maior a chance do meu filho passar a gostar daquilo? Sim, com certeza. Na nutrição infantil, tem uma série de teorias que fala sobre repetição de contato com aquele alimento. Quanto mais nova a criança, menos contatos ela tem que ter para achar aquilo normal e falar se gosta ou não. Quanto mais velha, mais contatos, tá? Mas de modo geral, a criança pequenininha, ela tem que ter 10 contatos, por exemplo, com brócolis para saber se ela gosta ou não. De pequenininha você tá falando mais ou menos até a idade dos nossos filhos, por exemplo, por volta de 2 anos. 3, assim. Exato. Quanto mais velho, idade escolar, pré-adolescente, a gente pode aumentar isso para 15. E tem teoria que fala de 20 repetições adulto. Por quê? Porque o nosso paladar está mais viciado também. E não quer dizer que nessas 10 exposições o seu filho vai gostar desse alimento, porque ele pode não gostar.
A gente também não gosta de tudo, certo? Mas é muito interessante você dar a oportunidade dele experimentar 10 vezes. E para isso acontecer, esse alimento tem que estar presente na casa. Né? Então, por exemplo, é muito comum eu receber no consultório ou ouvir de amigos falando: ah, meu filho não come cenoura. Ah, não come cenoura, mas o que vocês fazem em casa? Ah, não, parei de fazer. Porque ele já não come, meu marido não liga e eu não gosto. Então, cadê a oportunidade dessa criança conhecer essa cenoura? Sim. Na verdade, ela não tá tendo isso. E às vezes na escola ela já fala assim, eca, ou alguém falou eca, ela já não fala, já fala eca. Em casa ela tá ali entregue pro alimento, né? É diferente. E você tem que realmente dar essa oportunidade, e né? as formas de ofertar o alimento também, né? Você tentou cozido, não foi. Tenta sim, a cenoura crua, a cenoura ralada, a cenoura... Exato. E mais importante que isso, Marisa, além da questão da forma, é o como você está apresentando. Então, por exemplo, a minha filha, ela não gosta muito de alguns legumes. Por exemplo, eu tô cortando pepino, se eu pôr no prato dela, ela provavelmente não vai comer. Mas se ela me ajuda a lavar, se ela pega a faca dela e ela corta e ela monta na salada, ela come metade do pepino fazendo a salada. Ela se sente parte ela né? Ela faz parte desse processo. Ela vai no supermercado, eu levo ela junto, ela vai sentadinha na cadeirinha ali na cadeirinha da criança, do carrinho, isso. E ela vai segurando a lista do mercado. E ela finge que ela tá lendo, né? Porque elas vivem no mundo da imaginação. E ela finge que ela tá lendo e ela fala, faltou o pepino. Ela fala, faltou o pepino. Ah, vou dar um jeito de pegar o pepino. Quer dizer, já mostrou interesse. Ela tá envolvida nesse processo desde a compra. E pode ser que chegue em casa e ela não coma, mas eu não vou falar, poxa vida, comprei pra você e você não comeu. Isso já tá dando uma característica muito ruim ao comer pepino. É uma obrigação ou é gostoso? Por que minha mãe tá falando desse jeito comigo? Né? Então, e tem a questão do desenvolvimento infantil mesmo, né? Eu já tô numa outra faixa de crianças de vocês. Sim. 9, 7 anos já passou dessa fase. Essa atividade não vai valer. Não, assim, eles comiam muito bem. Comia tudo. Manuela come bem melhor que o Miguel, mas... todos os legumes, todas as frutas que apresentava. O Miguel, ele sempre teve um paladar mais seletivo para frutas mais cítricas e a Manuela para frutas mais doces. Então, eles cresceram juntos, né? Então, com uma diferença de idade muito pequena. E nós íamos no varejão juntos, a gente cozinhava juntos, eu tinha uma carga de trabalho bem menor do que eu tenho hoje, a gente desenvolvia receitas, e quando eles eram pequenininhos, ainda não tinham entrado no maternal, não tinham descoberto a relação, a socialização com outras crianças, o lanche da escola, a cultura das festinhas de aniversário, descobrir que são esses contatos com outros alimentos em festas da família ou entre amigos. Isso começou a mudar de uma forma que se eu ponho qualquer cor no prato do Miguel, ele não come absolutamente nada, nem o que tem na outra cor. É a cor que ele tem aversão. E como que funciona, né, essas nuances na aceitação do alimento? Eu sempre fico em dúvida, porque eu percebo que é um vai e volta, né? Tem uma época que eles comem super bem. Teve época deles comerem super bem? Sim, até os seus 4 anos. Depois dos 4 anos, o paladar dos dois mudou muito. Eles voltam a ficar bem seletivos, né? E isso às vezes vai até a fase adulta. Fora que o consumo, né? O consumo é menor. Aí também tem a questão da família. As interferências. Não, o brigadeiro não faz nada. Entendeu? Eu não acho que faz. O excesso que pra mim é o problema. Nunca é o consumir. É o excesso de, né? Por isso a gente fala, né? Que a obesidade é excesso de peso, né? Esse equilíbrio é muito importante, né? Porque se taxar como proibido, aí que vai ficar muito gostoso. No meu mestrado eu vi isso. Sim. A mãe que fazia dieta restritiva, o que é isso? Diferente de hoje, a gente tem informação pelo Instagram de qualidade, tem muita informação de qualidade. E você fazer trocas inteligentes para melhorar a sua alimentação e melhorar da casa. Não era isso. Era dieta restritiva do tipo, essa semana eu só vou fazer salada e proteína e à noite aquela sopa. Sabe, essas coisas bem restritiva mesmo. Bem radical. Bem radical. De uma semana,
perde peso, ganha peso. Então a mãe que fazia fases, ciclos de dietas restritivas, aquela coisa, segunda eu começo, faz, depois para e acaba tendo ciclos de compulsão, depois volta na restrição. Então essa mãe que tem a alimentação bem irregular, de muito boa, muito ruim, acaba influenciando negativamente a qualidade da alimentação da filha. E o excesso de peso. Então acaba favorecendo o excesso de peso. É aquela criança que tem como o proibido é muito bom, e se isso minha mãe faz, e ela faz em algumas fases, ela fica irritada e não fica legal, a salada, por exemplo, e aparece, sei lá, uma semana no mês, não é bom. Nem mal como, nem tenho contato. Então a gente viu uma relação direta entre a mãe que faz dieta restritiva influencia o excesso de peso e o comer emocional da criança. Olha só. É incrível, assim. E foi uma coisa que, na especialização, né, eu fui vendo que, poxa, características dessas mães estão trazendo, era em São Paulo, as crianças nesse ambulatório aqui de sobrepeso e obesidade, como elas são? Elas vivem muito magra, muito gorda, muito magra, muito gorda. Sabe aquela coisa de 10 quilos a mais, na outra consulta já estava 10 quilos a menos, tá com uma postura de um jeito, depois na outra consulta já tá com outra postura, ou muito radical, ou muito restritiva. Então, muito restritiva não, muito liberal. Então não tá aquele equilíbrio que a criança precisa, que tem que sair da rigidez e o caos, né? A criança precisa de uma fluidez, né? De uma coisa leve, que é tudo bem ir numa festa, que é tudo bem durante o dia ele comer o doce que ele quer, desde que o restante flua muito bem também, né? Essa última semana a gente levou as crianças no pediatra e eu tava conversando com a pediatra, com eles, assim, eles odeiam que eu fale qualquer coisa da alimentação deles, mas eu era pediatra e eu antes avisei, ó, mamãe vai no pediatra e vai conversar com ela sobre a alimentação de vocês. Ah, mãe, eu falei, não, ela precisa ajudar a gente para vocês melhorarem essa alimentação. E ela fez um joguinho com eles, já vai fazer 3 dias que a gente foi na consulta, e ela deu um papel para eles de alimentos que eu vou provar e gostar e alimentos que eu provo e não gosto. E a cada 5 alimentos que eu provei e gostei e repeti, eu ganho um presente, bem de aquela... E eu fiquei cética, porque, né, eu conheço minhas crianças, eles começam a olhar assim com desconfiança essas questões de ganhar em troca de... O Miguel já, ineditamente, que é o mais difícil para provar alimento, já começou a procurar na geladeira o que ele poderia provar de diferente. Já alface, que é o proibido, hoje mesmo no almoço ele chegou aqui, ele falou assim, mas só tem rúcula, não tem alface? Falei, você não quer provar a rúcula hoje? Hoje não, mãe, hoje eu vou ficar no alface. Sabe? Legal, então, mas ele abriu uma porta. Ele abriu. Então eu achei... ele é competitivo, é o perfil dele, jogadorzinho de futebol, já a Manuela já não é tanta, ela nem ligou muito para isso. Você vê que cada criança ela é estimulada de um jeito para que ela descubra novos sabores e entenda que é aquilo, não é porque tem uma consistência visual ou tem uma cor estranha visual, ela é um alimento ruim. Exatamente. Mas pra gente colocar entre uma salada de brócolis e uma pizza, você entende? Eu acho que é até desleal, né, a gente fazer esse tipo de colocação com eles, porque certamente eles ficam entre uma coisa que eles não têm o hábito e aí já considera que não gosta, e uma coisa que é socialmente interessante. E até uma coisa... gente. Exatamente. A gente também, e até né? uma pergunta que uma questão que eu queria te trazer. O socialmente, que eu acho que é o que bagunça todo o rolê, né? Porque assim, mesmo as famílias que conseguem manter um ambiente intradoméstico de uma alimentação legal, prioritariamente com vegetais e tal, a questão da socialização, ela vem com toda uma carga de mas você não come isso? Nossa, mas você come brócolis? Nossa, mas você não toma refrigerante? O refrigerante, por exemplo, é o vilão da minha vida. Porque lá na minha casa a gente não toma refrigerante, então eu não dou refrigerante pro meu filho. Sim. E no contexto familiar, todas as pessoas tomam refrigerante. Então fica assim, mas por que ele não toma? Então, me fala sobre o refrigerante. É um vilão? Como que a gente lida com essa questão em relação às crianças? Pode dar mais um pouquinho, melhor não dar porque é um vilão. Eu não daria pro seu filho que nunca tomou. Eu acho que tem que deixar um interesse dele e de outras crianças, né, despertar.
né? Então não dá porque alguém está sugerindo ou a família está cobrando, até porque não é nada que vai somar à saúde dele. É diferente de, poxa, essa criança não come banana, banana vai somar muito à saúde dele. Então, tem hora que eu me sinto até nesse sentido, parece que eu tô falando, não dá brócolis pro seu filho. É um refrigerante, né? A minha estratégia quando as minhas crianças eram pequenas, foi substituir a cor, porque ela ia muito por cor, né? Principalmente a Manuela, que a primeira filha a gente faz muita coisa que já do segundo não faz e... É diferente. É diferente. E eu substituí por suco de uva integral. E aí eu tive um outro problema com o suco de uva integral, porque eu tive que aprender que ela tinha intolerância à acidez. Então, ela teve assaduras assim, e até eu descobri que era o suco de uva. Que aí eu levava sempre o suco de uva na festa, sem o açúcar, né? O natural mesmo, para que ela entendesse que o que a pessoa estava tomando, que era coca, ela achasse que era alguma coisa assim. Mas eu sofri com ela nesse sentido. E foi um partozinho para poder organizar. Então a sugestão sempre... Perdão. Quando eles cresceram um pouco mais, eu fiz um combinado com eles, que a gente chama de combinado em casa, né? A gente fez um combinado que a gente não ia tomar refrigerante durante a semana, era só uma vez na semana. E a gente substituiria em festas, quando tivesse no decorrer da semana, por água com gás e limão. Eles adoraram, e foi. Que ótimo. E aí, hoje eu acho que são os únicos da família assim, que mais gosta de água com gás e consome em festas sem se preocupar com o refri. Mas é porque você deu a oportunidade deles participarem desse combinado. Quando você faz combinado, a criança faz parte, não é? E aí se sair do combinado. Instituindo, você está, não é uma obrigação, é um combinado. E é muito importante deixar bem claro e cumprir esse combinado. Então, por exemplo, a mamãe não está proibindo, mas quando você tiver vontade, me fala, porque todos os dias não dá. Mas de repente, em tal lugar, num restaurante, ou quando o papai pedir, dá para tomar. Mas eu acho que, de longe, o refrigerante não é uma coisa que você tem que se preocupar e realmente fazer seu papel de mãe. Falar, para a saúde do meu filho, no momento, não faz sentido. Por quê? Uma aqui pela idade. Doce, a partir de 2 anos a recomendação. E doce ainda tem um bem-estar. Geralmente doce tem, por exemplo, um brigadeiro, tem um leite condensado, tem alguma coisa ali. O que tem no refrigerante? Sim. Não tem nada. E eles não têm essa coisa de assim, vem muito em forma de um discurso de, mas ele vai ficar com vontade. Mas é uma coisa que eles são tão inocentes na substituição que ele olha pra garrafa e fala, cuco, suco. Se eu der um suco, o contentamento é o mesmo. Ele não tem aquela coisa, mas não é isso que eu pedi. Então, eu percebo que não é um desejo da própria criança. Muitas vezes é uma instauração, né, que vem como mais uma cobrança social. Exato. Simplesmente seguir. Mas eu dou muito exemplo da cerveja ou do vinho. Estamos bebendo álcool. Seu filho pede. Você dá a possibilidade de ele beber? Com certeza não. Então, não é. Esse é de adulto, filho. Ok. Pronto. Assim, isso quando não conhece, né, gente? Agora, pensando na criança que conhece, é combinado. É frequência, então não vale o pai beber, a mãe beber e a criança não poder beber. O que eu observo, eu venho de uma família de pessoas... A estratégia da Érica foi bem interessante. Todo mundo na mesma regra, né? Não, se alguém sair da regra. Sim. Eles ficam bravos, assim, como assim? Se você vai tomar refrigerante hoje, e o combinado? Não, é que hoje é o dia, mas no dia... Agora, eu vou ter que também tomar, sabe? Então, eles não dão muita... Eles são super trégua, não. Os MMs lá são muito espertos. Mas a gente está falando aqui de um grupo de pessoas que tem acesso à informação, a uma alimentação, a possibilidade de comprar alimentações diferenciadas assim, para sua própria casa. Mas a gente também tem uma população que sofre com restrições financeiras. E aí tudo que eles têm é o pouco que pode, né? E eu percebo que algumas pessoas mais vulneráveis socialmente, porque você tem que tomar bastante cuidado com o termo que você usa. Por exemplo, entre comprar um suco de laranja ou fazer a laranja, ter o espremedor e ter o tempo para fazer, ele vai para o refrigerante, porque é mais barato, porque é rápido, porque os 2 litros de Coca-Cola vai suprir aquela galerinha de 6 filhos de uma forma muito mais rápida. Isso também não envolve
essa questão da obesidade, da questão não só de questão de falta de informação ou de emocional, mas também a questão da vulnerabilidade social? Sim e não. Porque a gente tem acesso a frutas, a verduras e legumes com um valor muito acessível, por exemplo, em dias de safra, mercado, né? Em dias de mercado, os vegetais, as frutas da safra da época, né? Então tem dia do mercado em que o hortifruti está com várias promoções, tem a feira, tem o fim de feira. Então acho que tem essa questão social envolvida, econômica, né? Mas tem também um outro lado que dá. É porque possível. também permeia a falta de informação. É cultural, Exato. né? Essa coisa Eu da acho que é mais alimentação uma questão incorreta. cultural e o status daquilo. Eu acho que isso é como se fosse um prêmio, sabe? Sim. Nós temos, por exemplo, a Coca-Cola, que é uma coisa muito fast cultural. food, né? Hoje é dia. O que a gente vai fazer? É o McDonald's, é um Exato. presente. E eu não acho isso um problema. Eu acho que o problema é quando isso é diário. É frequente, né? Então, por exemplo, a gente vai deixar de comprar o ovo, que é uma proteína super acessível, né? Carne não é, mas o ovo é, né? É uma proteína super acessível. Eu vou deixar de comprar o arroz, o feijão e legumes para ir no McDonald's. Aí não é interessante. Né? Sim, e eu tenho percebido, até na lida, né, com a população mais socialmente vulnerável, que o número de crianças socialmente vulneráveis obesas é muito menor do que o número de crianças de famílias socialmente privilegiadas que tem tá aí pra todo mundo. Que tem um peso. E eu acho que até por conta da restrição, porque uma família socialmente vulnerável não tem condição, por exemplo, de manter lanche, fast food, bolacha recheada, esse tipo de alimentação calórica com tanta frequência. Vem numa forma de coisa mais eventual. Eu já vi uma mãe fazer uma mamadeira para uma criança de 1 ano e meio e ela colocou, acho que umas 3 colheres de Toddy no leite. E depois ela colocou 2 colheres de açúcar. E eu fiquei tão chocada que meu marido fez assim, ó, fecha a boca. Porque eu falei, meu Deus, que bomba calórica essa criança tá consumindo. Como se as 3 colheres de Toddy não fosse já 2,5 de açúcar, né? 2,5 de açúcar. E assim, eu imaginei o paladar. Eu entrei numa crise aquele dia que eu fiquei assim, eu falei, eu acho que o Hudson ouviu eu falar isso o resto do dia, da noite e a semana inteira, porque eu fiquei muito chocada. Impactante, A né? criança tá muito fora da faixa. Hoje ela tá com 4, 5 anos, eu acho. Ela tá muito fora da faixa. Essa fase extremamente que você gordinha. De 1 ano e meio, ela entra na fase dos 1000 dias, que tem a fase da gestação, né, que são os 9 meses da gestação, e os 2 primeiros anos de vida da criança, em que a gente diz muito da saúde e da vida dessa criança. Então, a gente forma, é a fase de programação genética, né? Então, é a fase que a gente realmente está formando essa criança para ter facilidade ou já ter algumas doenças. É uma fase que é a fase que a gente mais tem que cuidar da mulher gestante e do 1º e 2º ano de vida, porque é a fase que a gente está formando não só a saúde e a doença, mas também o paladar dessa criança. E essa criança vai ser um dia um pai, uma mãe, e vai reproduzir. Isso vai sendo reproduzido. É claro que a gente está falando assim de fases de crianças. Até 2, 3 anos, a criança, até às vezes um pouco antes, 1 ano e meio, 2, a criança tende a aceitar um pouco de tudo. Sim. Então vamos aproveitar isso, né? Ou se eles têm uma rejeição muito breve, mínima, né? Eles experimentam, por exemplo, morango, laranja, a primeira vez eles fazem aquela cara de... E depois eles já se interessam de novo, né? Tipo, deixa eu experimentar de novo. Dar laranja na mão de uma criancinha. Aí já muda o interesse, né? Ou você muda a forma de apresentação. Por exemplo, você falou da mão, passa pro BLW, a criança já se interessa. Poxa, eu tô com esse negócio aqui. O que é o BLW? O BLW é uma forma de introdução alimentar. Ele é a introdução alimentar guiada pelo bebê. Baby Led Weaning, que é a introdução alimentar guiada pelo bebê. Então, o bebê leva a comida até a boca dele. Não é você que dá com a colher. Então, quando você vê fotos de criança com determinado corte de alimento, que geralmente é bastão, comendo alguma coisa, ela que está levando a comida até a boca, ela que está ditando o tempo que ela vai comer. Então, geralmente leva de meia a 1 hora a refeição. E ela fala o quanto. E ela vai escolhendo, deixa no cadeirão ali. E ela vai escolhendo. Eu trabalho muito assim, depende muito do tempo da mãe, óbvio. Eu fiz isso com a minha filha porque eu estava na pandemia, não sei se hoje eu faria com o segundo, né? Por causa do tempo, do tempo disponível e da sujeira que faz, a loucura que é.
Mas para a criança é incrível o aprendizado, porque vai do aprendizado motor, né? Desde o aprendizado motor a Desenvolvimento de percepção sensorial, né? Da textura, Sabe que do alimento. essa discussão me leva a pensar o seguinte, eu acho que para uma mãe, para uma mulher decidir ser mãe, ela tem que ser muito bem preparada, até para essa fase da introdução alimentar. Porque que eu tive a oportunidade de estar com os meus 2 filhos até os seus 4 anos de idade. Então eu acompanhei, eles comeram, amamentei, tudo tranquilo. Foram fases, como eu sou extremamente programada nas coisas que eu faço, foram fases extremamente positivas, transições muito tranquilas, a transição de parar a amamentação para ir para os sólidos, para ir para os pastosos, foi muito legal, foi assim, acho que o que toda mãe adoraria que acontecesse, eu tive essa oportunidade de ver com meus 2 ainda, mas eu vejo que as mães hoje, quando elas são mães, elas não têm noção do ônus. Ah, sim. Só Porque vê o muitas das bônus. mulheres não têm essa questão da escolha, né? A maternidade no nosso século, ela tem surgido como um susto, né? Tipo, muitas mulheres têm ficado grávidas despreparadamente, inesperadamente, Ou sem esse apenas porque é a contexto mesma coisa da de história do preparação, casamento. né? A gente vê muitas meninas casarem pelo vestido de noiva, pela festa e pelo que vai acontecer no casamento. E o posterior à relação, isso não é preparado, que há diferenças culturais e familiares que vão se juntar, tal. Aí entra um filho e, quer dizer, uma família pensa de um jeito, outra família pensa de outro jeito. Se isso não é muito linkado, já causa problemas familiares. E assim, até o contexto familiar, né? Essa coisa E a criança dos tá ali no métodos meio. anticontraceptivos, apesar de muito divulgados, ainda as pessoas têm uma certa confusão em relação a isso e acabam se perdendo, né? E aí vem filhos e muitas configurações familiares confusas que não são criadas num ambiente com mãe, né? Às vezes é com a avó, às vezes é com uma tia, às vezes... Então, as crianças ficam muito à mercê da rede de apoio. Come logo, menino, anda logo, limpa esse prato, viu? Vou perder a hora. Quem nunca, né? Quem nunca, mas não é sempre. Eu acho que quando é sempre que aí é um problema. E essa questão do preparar, né? Eu pego já um público bem diferente. Eu pego mulheres, né? Forma de falar, eu acompanho mulheres que querem engravidar e que têm um desejo imenso de ser mãe. Então a família faz de tudo para se preparar com a melhor saúde para ter a melhor gestação e a melhor lactação, a melhor introdução alimentar. Então, assim, que isso é o ideal, né? Quando a gente pensa no contexto, quando vocês falaram, a gente vai falar sobre obesidade infantil, tá, mas o que é o contexto ideal? Porque a gente tem que pensar nisso também. Sim. Como que a gente pode prevenir isso? Como que a gente pode levar uma informação de que pode ser diferente? Né? Então, é realmente a gente se pôr no lugar dessa mulher que pode um dia gerar um filho. Pode ser que não seja seu objetivo. Eu atendo adolescente que eu falo, hoje não é seu objetivo, mas e se um dia for, daqui 10 anos, o que você está fazendo com o seu corpo? Sim. Com essa SOP, por exemplo, com esse ovário policístico, com essa insulina alta, com essa glicemia alta, com esse estilo de vida inadequado. Então, a é gente uma coisa esquece, que tem que né? ser falada, porque cada vez mais a mulher, por opção, está engravidando mais tarde. Quando eu digo a mulher por opção, que não é o caso da mulher que foi pega de surpresa. Mas a mulher por opção, a que deixa para trabalhar, se estruturar, fazer suas conquistas iniciais, né? Curtir, viajar, que é o que a maioria fala, ou então viver com o marido um tempo para depois engravidar, está sendo cada vez mais tarde. Esse ovário já está envelhecido, esse corpo já não é mais o mesmo. Então, realmente, a gente tem que cuidar muito antes. E é uma coisa que não é falada. Não é falada, as consequências que são a longo prazo, Exato. Ou né? quando fala, eu percebo que os comentários em relação ao corpo vem mais uma perspectiva estética do que de saúde, não, né? sim, exatamente. Você tá engordando, É difícil olha, você tá falar usando que a obesidade 36. é doença. Sim, você ela tá usando é 36, considerada uma agora doença tá usando tal número. inflamatória. A gente já teve uma Abacast aqui que falou sobre isso, E é uma né? doença. E é uma doença, é uma doença e que vai causar muitos malefícios posteriores. E aí as pessoas E não vitalícios, têm né? As pessoas não noção. têm noção da carga vitalícia que são esses malefícios, né? É uma Sim, coisa que você... Sim. E eu vejo a ansiedade e a depressão como os piores. Sim, é pra um criança dos e causas, né? adolescente. E eu percebo isso no dia a dia da clínica, Bárbara. Muitos pacientes que estão em quadros de ansiedade ou depressão, o primeiro reflexo é na alimentação. Comem compulsivamente ou param de comer.
Hoje mesmo tive a oportunidade de perguntar para uma pessoa, falei, como está a sua alimentação? Ela falou, tenho feito uma refeição por dia, o café da manhã. Eu falei, isso prejudica muito os altos índices de taxa de ansiedade que você vem apresentando. Você precisa se alimentar. Ah, mas eu não tenho fome. Eu falei, não é em relação à fome, é em relação à necessidade fisiológica. Você trabalha, tem um dia corrido, vai, vem, agitação de uma rotina de mãe. Precisa de uma alimentação. Seu corpo precisa, por mais que a fome esteja sendo inibida pela questão da ansiedade e da depressão. Então é muito complexo, né? O quanto essa correlação com a alimentação é direta. E exige um cuidado também multiprofissional. A gente não vai conseguir você sozinha tratar, eu sozinha tratar, a endócrino sozinha tratar. A gente tem que sempre se unir, né, nessa questão, porque uma que é um livro aberto, assim, com páginas pra gente escrever a criança, né? Então a gente pode desenhar da melhor forma possível os próximos anos, ou não. Né? Eu tenho mãe que eu acompanho, né, que é pós-bariátrica, que teve uma qualidade de vida muito ruim, mas e sabe que tem ali na genética do filho aquela facilidade de ganhar peso, né? Aquela quantidade maior de tecido adiposo, maior facilidade de ter um processo inflamatório, né? Porque tecido adiposo tem a liberação de interleucinas, enfim. Elas conscientes do que passaram, já trazem desde cedo e já colocam no esporte. Então, a genética é uma questão? Mas o ambiente e contexto, dita bastante também o estilo de vida. futuro. E quando né? a gente se conforma apenas com a genética também, é uma forma da gente banalizar as outras possibilidades, né? Tipo, geneticamente já tem essa tendência. A gente escuta muito essa justificativa. Sim. Essa pessoa tem sobrepeso porque é de tendência, de família, desconsiderando todo um contexto que poderia ser criado para até, de repente, eu não sei se existe alguma forma da gente refazer a nossa genética, mas readaptar, né? A nossa nós podemos modular nossos genes todos os dias. Então isso é incrível, a gente pode modular. Então, por exemplo, hoje a nutrição ela estuda muito a modulação genética. Tem um componente na própolis, é incrível isso, que a gente usa a própolis para imunidade. Mas se você usa continuamente, ela modula genes, que eu não sei exatamente quais são os nomes, tá? Uhum. Que você pode diminuir a sua vontade de doce à noite. Olha só. É incrível. Então, quando eu vejo a sugestão de você colocar determinado alimento funcional na sua rotina diária, né, repetidamente, todos os dias, ela vem não só para a questão estética, né, não vem só na questão de saúde, é global, a gente tem que caminhar junto. Estética e saúde é muito importante, mas só focar na nutrição, né, na alimentação saudável só na estética é furada. Eu também acho isso. É furada. Eu tô pensando aqui pra gente já caminhar para a última parte da nossa conversa sobre como a gente pode... Bom, temos mães aqui que já estão sobre sobrepeso ou estão já na obesidade, e aí ela tem os seus filhos. Como que eu detecto que essa criança tá? Qual é a faixa, assim, do IMC, né? É o IMC? Isso. Que determina. É pela altura, eu procuro nutricionista, eu vou para o endócrino. Como eu começo a detectar e começo a caminhar para que a minha criança que está em sobrepeso ou em obesidade comece a ser cuidada para uma melhor qualidade de vida no futuro? Diferente do adulto, né, a criança ela tem avaliação do estado nutricional dela de acordo com o sexo e com a idade. Então, não tem como a gente fazer essa conta em casa, né? Então, é interessante a mãe primeiro olhar lá na carteirinha da criança, sabe a caderneta? Sim. Na curva, onde está o IMC dela, em que percentil está? Está dentro do adequado, já está nos extremos. Um pediatra também pode auxiliar. O pediatra já vai informar isso na consulta de rotina, aquela consulta anual, tá? Sim. Então, dependendo da idade da criança, né? A consulta anual, semestral, enfim. Então, esse alerta, geralmente, ele vem de um profissional da saúde. Sim. Do pediatra ou do endócrino, né? Se o pediatra já encaminhou para o endócrino, mas o pediatra já é a porta de entrada para essa já é o suficiente para essa identificação. E aí, o próprio pediatra, ele tem a capacidade de fazer algumas orientações mesmo, que é referente à alimentação, né? Ele tem na grade da pediatria um pouco de nutrição, né? Então, ele sabe classificar o estado nutricional, ele sabe o que é o recomendado pelo Ministério da Saúde, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, na parte nutricional. Então, ele já pode dar uma guiada nessa mãe,
né? E se necessário encaminhar para o endócrino, se vê alteração, né? E para uma nutricionista pediátrica. Sim. Isso é muito importante. A nutricionista, é importante que seja pediátrica, a nutricionista geral, ela também vai ajudar. Mas a pediátrica, ela vai estudar especificamente as fases do desenvolvimento da criança e também é diferente de um adulto você sair com uma prescrição. Coma alface, coma rúcula, coma brócolis e coma mais cenoura todos os dias. Não é assim que vai funcionar um acompanhamento de uma criança. Criança de 1, 2 anos é de uma forma, às vezes eu nem chamo o pai, né? Quando a criança é mais velha, às vezes eu atendo só a criança. O adolescente, então, se você ficar falando só de comida, não flui. Então, é bem específico esse cuidado, né? Mas, de modo geral, a pediatra vai ajudar, voltando nessa questão da identificação. Eu verifiquei que a gente consegue determinar que a criança está nessa faixa de sobrepeso ou obesidade a partir dos 5 anos. Até os 5 anos ela está em desenvolvimento nesse sentido de se adequar, né, ao seu corpo. Isso veio do Ministério da Saúde, que é entre 5 e 9 anos, e a gente considera até os 12 anos a questão de obesidade infantil com a questão da gordura corporal. Então, a partir dos 5 anos, eu já preciso ficar super atenta com relação a essa criança. Sim, na verdade, a partir dos 2, 3 anos é importante já ter essa classificação. E a gente já tem mesmo na consulta pediátrica. Não é uma classificação de obesidade, mas você consegue identificar um sobrepeso. O sobrepeso é o quê? Um pouco mais de peso para o seu comprimento. Sim. Né? Um pouco mais de peso para a sua altura. De extremo sobrepeso, como que é trabalhado? Porque se não é uma obesidade e também não é só um sobrepeso, como que é trabalhado pelo Ministério da Saúde ou até pela nutrição? Mas a criança obesa? Sim, por exemplo, essa semana porque mesmo. Ela vai estar um pouquinho maior, ela não vai estar nessa faixa da Não, primeira vou infância falar, ainda. por né? exemplo, eu vi uma Eu criança nunca vi, essa pelo semana. menos. Eu É vi, que isso é essa uma semana, eu vi, sim. classificação. essa semana eu vi uma criança de eu uns sei. 6 anos, pela estatura, assim, uns 6 anos de idade, sentada dentro de um carrinho de um supermercado de atacado, porque ela não conseguia andar. E ela tinha um sobrepeso que impedia ela de andar. E a idade facial... Aí ela já é obesa 6, 7 mesmo, e a anos. gente consegue identificar esse grau até de obesidade. E aí não é só a E nutricionista, o que mais me pelo deixou, contrário. uma impactada com a equipe cena é uma equipe foi que ela multi. estava comendo um pacote de salgadinho, de isoporito, como diz a nossa querida nutricionista aqui da Aba África. Ela fala isoporito. Então ela estava comendo um pacote de isoporito deste tamanho, sentada no carrinho, porque ela não conseguia andar. Então, mas ela está ainda considerada na primeira infância, né? Então, eu acho que assim, eu já ouvi várias frases de pais, assim. Primeiro, se ficar muito gordo, faz bariátrica. Como se fosse uma saída muito simples. Coitada, criança, depois quando virar adolescente, emagrece. Então, são frases perdidas culturais que as pessoas não têm noção do que estão falando. E eu listei alguns riscos aqui de curto e longo prazo que eu acho que você tem que pensar sobre isso se você está tendo uma vida e permitindo que seus filhos estejam em sobrepeso ou obesidade infantil. Gera obesidade mórbida nos adultos, doenças respiratórias como asma e apneia, doenças ortopédicas, incluindo no joelho e na coluna, problemas nas articulações, disfunção em fígado, em questão por causa de acúmulo de gordura. O meu bebê, que já não é meu bebê, né? O meu Miguelzinho, quando ele tinha acho que uns 4 anos, ele comeu pernil de porco, sabe? Pernil de porco. E ele teve um problema gigantesco com relação ao fígado dele, não filtrou. E eu conversando com o pediatra, eu tive que evitar as gorduras de porco e de coisas que eram mais assim fortes, porque o fígado dele não estava pronto para filtrar. Porque a gente diferente. tem informação, né? Então assim, uma coisa que eu sempre, quando ele ia fazer alguma carne, que eu já não gosto muito de carne de porco, mas quando tinha, eu evitava para ele, sabendo da parte do fígado. Se a gente injeta gordura, imagina como não tá o fígado dele depois. Sim. Né? Aí tem colesterol alto, diabetes, hipertensão, complicação metabólica, acne, assaduras, dermatite e enxaqueca. Quer dizer, essa criança vai crescer com uma herança. Ele comeu tão bem, ele comeu tudo que ele queria, consumiu todos os açúcares que ele queria, mas junto disso, vale a pena essa lista de problemas, de riscos que essa criança pode
levar para a fase adulta, que tipo de amor que nós sentimos por uma criança, que nós permitimos que essa criança chegue na fase adulta com uma herança tão pesada assim, proporcionada pelos pais que deveriam estar protegendo as crianças, né? E olha que eu não sou uma pessoa, quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa muito assim, regrada na alimentação. Mas isso me preocupa bastante. O equilíbrio é tudo, né? E a gente, como mãe, né? Eu acho que a gente pode pensar em diversas formas de agradar as crianças. Sim. Assim como nós temos que pensar em diversas formas de nos agradarmos. A obesidade infantil, o excesso de peso infantil, ele muitas vezes ele é reflexo de um excesso de peso, de um ambiente não saudável, não equilibrado. Então é muito importante essa reflexão. Como eu posso me cuidar? Como eu posso me alegrar que não seja só com comida? Né? Então achar outros prazeres e mostrar a criança. Cultura brasileira. Exatamente. Isso. É muito bom curtir a comida, escolher o que quer comer. Hoje é o dia da pizza, hoje a gente vai fazer. E não tem problema a gente se alegrar com a comida, não a gente só problema. precisa ser seleto e variar, né, o tipo de alegria que a gente tem. Sim, e ter outros prazeres. Sim. Não, a gente vai viajar, ou então, não, a gente vai ler, a gente vai aprender a pintar melhor, sabe? Coisas em casa, atividades simples em casa. Eu já ouvi frase. E mais uma vez a gente volta no assunto de todas as abaqués. O quanto é importante a gente repensar o que a gente está fazendo com o nosso tempo, né? Em todos eles a gente chega nesse ponto. A gente vai ligar a TV pra criança assistir, ou a gente vai sentar, assistir junto e brincar junto, né? E ter conteúdo pra conversa. E tem um vídeo que é super simples e rápido, ele tá até acessível no Netflix, que chama Muito Além do Peso. Ele foi feito pelo pessoal lá da Unifesp tem um bom tempo, já tem uns 15 anos, e ele é muito bom. Ele é muito incrível, porque você vê... é uma dica pra você, muito além do peso no Netflix. É para você assistir e ter mais informação. Marisa, eu vi que aqui também tem uns riscos de cunho social e emocional, né? Que a gente vê, e nós convivemos com isso aqui, dia após dia na aba, na integração social. Quadros de adolescentes, jovens com problemas de doenças mentais, problemas de relacionamento, e aí vem depressão, exclusão social. Eu tenho é difícil falar, né, porque as pessoas que assistem às vezes não gostam de serem citadas, mas tem pessoas próximas a mim que assim, só usa preto, e é adolescente e não se relaciona com o seu grupo de amigos porque tem vergonha. Tem vergonha por causa que está fora do peso e tem 14, 15 anos. E até dentro da família, às vezes, a gente fala assim, não, vamos entrar na piscina. Mas não, tá lá com shorts, com a camiseta, porque tem vergonha. Quer dizer, isso traz um problema emocional. Aí tem a solidão, sofre bullying, porque, gente, não vamos romantizar. Existem muitas pessoas que fazem brincadeiras de mau gosto. Disfunção alimentar, bulimia ou anorexia, porque aí a pessoa vai no efeito reverso, e a autoestima então vai lá pro chão, em mundo de rede social, que os adolescentes estão ali, a vitrine da crueldade. Exatamente. Mundo de rede social, a vitrine da crueldade. Você, como psicóloga, tá vivendo isso na parte clínica, né? E tanto do lado dos pais quanto do lado dos próprios adolescentes. Mas isso não começou agora, né? Não desencadeia. Adolescente ficou adolescente e virou a cabeça. Não. Isso vem de um caminhar, né? Sim. A gente entende que uma criança começa a formar a ideia de autoconceito a partir dos 7 anos em diante, aí entra na fase de adolescente, e ela vai começando a construir o que a gente chama na psicologia de subjetividade, que é o conjunto de aspectos que constitui quem ela é, e isso inclui o autoconceito, que é o que ela absorve do meio, das características que as pessoas determinam sobre ela, e que ela fala, nossa, eu sou assim. De repente, os adultos falam para a criança, você é muito chata. Então ela entende, como ela vai se apresentar, oi, meu nome é João, eu sou uma criança chata. Você é muito fofo. Então a criança, ela adere àquela característica e passa a se expressar dessa forma. Quando a criança está num contexto com um sobrepeso, em que as outras crianças percebem nela características de obesidade, por exemplo, elas ressaltam isso. A tendência, né, das crianças, até nessa sociedade cruel e crianças, social. né? Então, tá vendo aquela gordinha? Minha filha é gordinha ali, ó. Tem 10 crianças no parque. Fala, qual que é a sua? Aquela gordinha que tá sentada ali. Então, todas essas características vão constituindo o autoconceito da criança, vão fazendo com que ela forme a sua imagem subjetiva.
E a partir disso ela vai definindo algumas características. Se em algum lugar falar, olha, aqui nesse lugar não cabe gordinho. Então a criança já fala, nossa, eu sou gordinha, então eu não posso ir ali. Isso não é pra mim. Aquela menina não gosta de ter amiga gorda. Então ela fala, não posso me relacionar com aquela pessoa. Então a criança já vai bloqueando o seu repertório de socialização, de relacionamento interpessoal, da forma de observar o mundo, de se permitir errar e passar pelas situações de ridicularização. Então são crianças que arriscam muito menos, porque elas já têm uma característica que elas entendem que expõe elas a um aspecto de prejuízo social. E se elas se expõem e erram, por exemplo, se elas vão correr e caem, e se elas vão conversar e a pessoa deixa elas sem conversar, então é melhor não arriscar. Então vão se tornando adultos introspectivos. Então os prejuízos não só na nutrição, na psicologia, eu acho que é de forma integral. Eu só vejo prejuízos mesmo como um todo para um adulto, para um ser que se constitui a partir da obesidade. Eu tenho bastante dó de ver o tanto que os adolescentes hoje precisam de ajuda, né? Especialmente na adolescência, porque na adolescência os adolescentes é um estão conjunto, numa fase né? muito delicada. O adolescente ele já é um ser conflituoso, ele ainda não é mais criança e ele ainda não é adulto. Então ele não é nada, ele se entende naquele limbo, né? Tem um autor na psicologia que ele fala que o adolescente é o limbo, Calegari. Ele fala que o adolescente vive no limbo, ele é a criança que deixou de ser e o adulto que não chega. Então já é uma fase conflituosa. Imagina quando você tem uma característica que socialmente te institui um desprivilégio. Na questão, e é raro você ver pessoas que estão fora do peso, com autoestima tranquila com relação a isso. Eu já vi muita gente se justificar. Porque eu tô gordinha, porque eu não consegui emagrecer por causa disso. Eu tô gordinha por causa... porque depois da gravidez... Sempre tem principalmente mulher, né? Homem parece que tem uma autoestima meio que inabalável, né, Zica? Eu acho que eles anulam muito também. Eu acho que mas é que o homem é difícil, eles são mais racionais em algumas coisas, pra eles parece que liga a chavinha. Exato. A mulher já não, mulher já sofre. Mulher é outra, é outra. Eu acho que a cobrança também é outra. Sim, a rede social tá aí. Eu vejo o quanto bombardeia. Eu tenho que tomar cuidado, uma menina de 9 para 10 anos, e eu tenho que tomar cuidado com a exposição, tanto a exposição do corpo, quanto a questão da beleza, e ficar cuidando dessa questão do emocional, para que ela não se perca nem da própria identidade. Sim. E veja aquilo como um fator de fim, né? Aqui... E eu acho que o mais importante dessa conversa, né, a gente falar para o pessoal que está em casa que nós não estamos fazendo apologia à magreza. Não. Apologia à criança magra, pelo contrário, né? Talvez as pessoas que veem estão falando, então já que a criança saudável não é a gorda, a criança saudável é extremamente magra. Não. Então eu queria que a Bárbara clareasse um pouco para os pais que nos escutam não entrarem em desespero também em relação a isso. Não, pelo contrário, eu tenho muita criança que tem sobrepeso que sai com estrelinhas, parabéns, porque a qualidade da alimentação e a forma como ela tá envolvida com a comida, entendendo vontades, entendendo saciedade. Olha, eu até comeria 4, viu? Mas eu comi 3 e vi que tava bem. Sabe, isso é um parabéns, poxa, que incrível, ele tá conseguindo se entender, se conhecer, não tá comendo por outras questões. Necessidade emocional, por exemplo. Ou simplesmente porque está ali, porque geralmente não é nenhuma necessidade emocional. Muitas vezes é só porque está ali e como nunca teve um freio, simplesmente vai. Não, agora eu estou consciente, estou presente no momento da refeição. Naturalmente, essa criança vai passar os anos, ela vai continuar crescendo. Quando a criança cresce e não ganha peso, o estado nutricional vai ficando adequado. Então, a gente não quer que a criança perca peso. Não é pra a questão não é peso, isso, é a saúde, se relacionar com a comida, né? Aprender a se relacionar. E continua crescendo. Continuando crescendo, diferente do adulto que não cresce mais, né? Continua crescendo e aí, naturalmente, esse peso vai sendo distribuído ao longo do corpo e pode ser que ela fique sobrepeso e tudo bem, mas a relação dela com a comida tá outra. O equilíbrio nutricional tá outro, a questão das vitaminas e minerais ao longo do dia, não tá precisando mais suplementar, ela tá comendo, então ela não precisa suplementar. Não precisa de comprimido, que é horrível. Vitaminas e tudo mais. Exatamente. Né? Porque a obesidade ela pode ser por uma disfunção alimentar, ela pode ser causada geneticamente e ela pode ser causada por disfunções hormonais também, não é? Sim, e mesmo tendo a genética e a disfunção hormonal, se você tem um comportamento inadequado, você só vai aumentar
esse problema. Então, melhorando o comportamento e modulando os genes, mudando o estilo de vida, isso vai sendo amenizado e essa relação com a comida vai sendo desenhada de outra forma. Que aí entra o papel da psicóloga, né, nesse processo, né, para entender que faz parte a comida do prazer, mas o que mais que tem aí por trás disso? Né? Sim. Em que momentos que são meus gatilhos, né? Então, um adolescente, um pré-adolescente, a gente já consegue conversar sobre tudo isso. Mesmo porque o consumo exagerado de gordura eu costumo falar, açúcar, ele gera uma sensação para dopamina e tudo mais, né? O açúcar, principalmente, ele aumenta dá aquela sensação de prazer imediato. Mas, de modo geral, é uma criança que fica mais cansada, mais desanimada. E quando ela vê uma melhora nesse processo, ela fica muito feliz. Então, eu tô conseguindo brincar mais. Conquista, eu tô conseguindo, né? Eu jogo tendo melhor. Eu costumo falar que a alimentação ela denuncia o estado emocional, né? Tanto para quem come muito quanto para quem come nada. Pronto, ó, se você for numa terapia com a Marisa, você sabe que ela vai perguntar o que você almoçou. Eu pergunto sempre, como são seus hábitos alimentares? O que você come? Quantas refeições? Porque nossa, já viu o diagnóstico? Se chegar lá em casa, gente do céu, minha comida não é assim, não. Eu já fiquei pensando, como será? Não, eu fiquei curiosa agora. Ela vai me investigar. Vou perguntar para suas crianças, como vocês estão comendo lá na sua casa? Nossa, gente, olha, o almoço é padrão, o jantar ele é mais flexível. Mas até o flexível dá para ser equilibrado. Sim, eu tento o flexível pautar é bom, nisso, né? O flexível também dá para ser equilibrado, tudo bem. Olha, eu vi aqui algumas sugestões para melhoria com relação à qualidade de vida das crianças, né? Então, a alimentação a gente já falou bastante, porque piorou muito mais pós-pandemia por causa dos alimentos industrializados, a rapidez, e aí o mundo voltou, mas voltou com um ritmo parece que mais frenético, né? E mais assim, recuperar o tempo perdido, mais industrializado, né? Na minha opinião, em todos os sentidos, a gente consegue achar tudo de uma forma industrializada. Sedentarismo, a gente vem de uma geração de pais, os meus, que brincavam na rua. Eu já fui de uma geração que não era muito liberado brincar na rua. Meu pai também era muito bravo, não deixava a gente ficar no portão. Mas hoje as crianças não brincam mais na rua, né? Então, onde eles ficam? Sentados na escola, ou ficam em casa na TV, no celular, no laptop, no tablet da vida, e isso também ocasiona um agravamento na questão de obesidade, não é? De um acúmulo de gorduras. Sim. O gasto calórico ele é muito importante nesse processo, mas mais que isso, criança tem que ser ativa. Tá? Então a recomendação é 30 minutos por dia de qualquer coisa. Então, de repente, os pais trabalham, os dois, tá? Eu tô pensando num cenário em que os pais trabalham, a criança fica o dia todo na escola. Saiu da escola, para no campo da aviação, deixa a criança brincar um pouco. Sim. Sabe, às vezes a gente não muda muito o comportamento da família porque tá estruturado e cômodo, né? Mas 20 minutos ali, ou de repente vai com essa criança no supermercado, ou vai passear no shopping, correr, andar, não é uma volta no Lago Azul. Exato. Nenhuma dessas opções são para você gastar. Nenhuma, é até saudável para você também, né? E sem contar na constituição subjetiva. Tem alguns autores, né, na psicologia que falam da relação do brincar para a construção criativa do jovem, do adolescente e do adulto. E aí, pegando um gancho nisso, eu trago um caso até. Essas semanas anteriores, estava conversando com uma jovem de 15 anos que não tem nenhuma perspectiva em relação ao seu futuro. Nem de estudo, ela não gosta de estudar. Nem de ambições do que ela quer fazer. Sabe aquela pergunta que a gente faz pra criança? O que você quer fazer quando crescer? É meio Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? E não é atrelada a nenhum quadro de depressão ou alta ansiedade. Então, é uma falta de perspectiva mesmo, de construção imaginativa. O famoso desalento futura. Que você fala. Exato. Eu pergunto, como você quer estar aos seus... Ela tem 14. Como você quer estar aos seus 24 anos? Dessa forma. E como que você vai chegar lá? Não sei. E aí a pergunta me veio. Como que foi a sua infância? Você brincou bastante? Ela falou, eu não lembro a última vez que eu brinquei. Com 14 anos, ela não se lembra a última vez que ela brincou. Então, eu lembro até hoje o último brinquedo que eu ganhei. Rapidamente eu já associei com a teoria, com a
patinadeira. Rapidamente eu associei com os teóricos que estudam a importância do brincar para o fazer da criança. Exato. Para o fazer enquanto construção subjetiva daquele que imagina, daquele que A imaginação percorre. nesse processo. Exato, a Sim. brincadeira ela traz todo um percurso de imaginação, de você criar um cenário e como você vai fazer aquele cenário acontecer. E não precisa ser uma coisa muito Sim. longa, né? 20 minutos é suficiente, meia hora. Então, eu acho que falta um pouco disso na questão do gasto energético. Não é pôr na natação uma vez na semana. Pode ir na natação e deve. Na natação Mas não no só, balé, né? Mas não é só isso. Porque aí a pessoa vai falar assim, mas eu não tenho dinheiro para esse tipo de Não, vida, não, mas não. os parques públicos estão disponíveis exato. para isso, né? E a casa da gente, não? quintal. Segunda-feira eu virei um baú de brinquedo, coisas, bagunça do meu filho pra gente arrumar. Enquanto a gente arrumava, eu fui brincando com ele. Foi o máximo, ele ficou assim... E a gente se vê, há quanto tempo eu não fazia isso? A gente se vê na nossa rotina, mais uma vez, colocar no no papel de brincar A questão com... do tempo. Parece que a gente tá perdendo alguma coisa séria da vida e aquilo lá é um desperdício, quando na realidade é o contrário. Quando na verdade aquilo um é o ganho. tempo sério. E quando na verdade aquilo é o tempo sério da vida. O resto é desperdício. Exatamente. Eu já passei esse tipo de orientação. Do tipo, ter mais Tempo de atividades com a criança. E exato, exatamente. Tempo de qualidade. Ter mais tempo de qualidade, mas dando exemplos, porque quando você só fala isso, o que é isso? Pra gente é muito fácil, muito claro, a gente estuda isso, né? Mas o que é isso? Como que eu aproveito esse tempo? O que eu tô A ensinando pessoa a minha filha vai que nem nesse adolescente, momento? não sei. Não né? sei. Tipo assim, não O que sei. você vai fazer? Porque a Como você rotina é vai fazer? bastante mesmo, né? Acaba sendo cansativo. Outro fator que eu levantei aqui foi a falta de sono, né? A qualidade do sono das crianças hoje são crianças que têm uma agenda muito intensa, né? Ou vão para a escola o tempo integral, ou elas precisam sair, que nem os nossos filhos, né? Uma avó cuida e elas têm que acompanhar um horário de rotina muito intenso por causa dos pais, da rotina dos pais, e acabam daí dormindo tarde. E essa disfunção de sono, de descanso, também pode trazer distúrbios, né, hormonais. Muda na questão, inclusive, da fome e saciedade. É nítido isso. Eu ainda dou de exemplo para o adulto, para a mãe entender esse processo. Lembra do processo de privação de sono no momento da lactação, que o bebê estava criança? Você comia bem? Não, comia tudo. Por quê? Porque dá uma mudança hormonal mesmo, a mielina fica alterada, a gente quer comer. Né? Imagina uma criança que vive nisso o tempo todo e ainda ela já tem mais leptina, tá tudo inadequado ali naquela, e ainda tem uma oferta muito ruim. Sim. Só vai piorar o quadro. E aí entra na questão de estrutura do ambiente. Sim. Por quê? A criança que ficou até às 6 na escola ou nas atividades, a mãe pegou, teve 30, 40 minutos de tempo de qualidade, definiu o tempo de tela, definiu o tempo de banho, definiu o tempo de refeição, estruturou o dia. Né? Não tô falando que é pra ser bitolado. bitolado. Mas, tá a falando gente de um tem caminho. 30 minutos de TV ou 30 minutos de celular. Depois é banho e cama. Né? E a criança vai fluindo. É ruim? É ruim. Com a gente combinado que muda é ruim. Sim. Mas se você é contínuo, deu 3, 4 dias, incorporou. A criança ela é moldada. A gente é moldada. Ela te cobra, Adapta, inclusive. tá na eu tô hora, na né? fase dos meus filhos cobrarem se eu não faço algo que eu falei que eu ia fazer. Então, assim, eles chegam num outro patamar, né? Eles entendem bastante. Eu E eles pelo só te menos cobram vejo isso porque pelos um dia meus você filhos. ensinou isso. Exatamente. Então Mas um como assim você vai... conjunto. Mãe, a gente não ia dormir 10 horas? É um E aí conjunto, já né? era 11 horas, a mãe perdeu hora. Mas eles cobraram, eles lembraram que era o horário. Tem esse combinado. E tudo isso daí também agrava a questão da ansiedade, da depressão e as causas genéticas, né? Que nem tudo é culpa da alimentação, nem tudo é culpa da rotina, também tem as questões genéticas, né? Os fatores hormonais. Eu li um dado aqui que eu achei muito interessante, não sei se você está por dentro, Bárbara, que o Ministério da Saúde vai lançar agora em julho uma estratégia de prevenção e atenção à saúde, à obesidade infantil, porque já é um problema de saúde pública, né? Com esse número aqui de 6 milhões de crianças. E isso, 6 milhões de crianças diagnosticadas pelo SUS, tá? Não tá falando os dados de planos de saúde particulares e outros
outras pesquisas realizadas. Isso aqui é o Ministério da Saúde, acompanhado pelo SUS. Eu não sei se há uma interligação de sistema do plano de saúde com o SUS, talvez tenha, e aí organiza bem. Vai ser chamado Proteja, uma campanha nacional de prevenção à obesidade infantil. E vai ter até um monitoramento num sistema online que vai permitir que os próprios municípios que apoiarem a causa, implementar, possam monitorar essas ações e criar essas intervenções. Eu achei super interessante isso, porque se o Ministério da Saúde está fazendo essa movimentação, essa implantação de um sistema nacional, uma campanha nacional e ainda com monitoramento junto com os municípios, obviamente isso daí é um assunto que está gerando incômodo e está trazendo problemas com relação ao SUS, quer dizer, é um problema de saúde pública, né? Sim, porque hoje tem muito pelo SUS, por exemplo, o dia D, o dia de prevenção à diabetes, né? Sim. Só que essa criança que não for olhada, ela vai ser mais uma ali no dia D daqui a 15 anos. Então, realmente, faz muito sentido e é muito válido esse tipo de programa, né? E eu acho que vai dar muito certo. Mesmo aquela questão que a gente trabalha com as crianças da primeira infância, né? A proteção do proteção ambiente, básica, né? Trabalho de base. Isso, da primeira infância. Foi, para mim, eu achei super interessante e espero que os brasileiros comecem a se atentar com relação à qualidade de vida, à qualidade da alimentação, à qualidade da sua criança, porque é a nossa próxima geração que está vindo por aí, né? Maravilha, meninas. Eu acho que nós podemos caminhar para a finalização do SebaCast. Bárbara, obrigada. Vou pedir para você deixar suas palavras finais, o seu recado para quem está te assistindo e deixar aí seus contatos para quem, até principalmente, eu acho que você passa bastante informação nas redes sociais, né? Passo sim. Para que a pessoa possa... tentando me atualizar, Sim. né? Eu falo que eu tô na 7ª pós-graduação e não paro, porque não tem como. Não tem. Né? Ainda mais na área de saúde. Demais. Né? A gente tem que estar aí se atualizando, né? Meu Instagram é BBM Nutri, tá? Aparece Vai muita Maria lá. estar aqui embaixo, né, Zica? Vai estar aqui embaixo. Depois o nome, o Instagram. E foi um prazer estar aqui com vocês, dividir um pouquinho de conhecimento. Eu acho que, de alguma forma, a gente plantou uma sementinha aí na família, ou na tia, ou na madrinha, ou em alguém que vai tentar vou mudar um pouco esse olhar, né, da família que tem essa criança com excesso de peso. E a família também, né, que não tem ainda criança, por que não tentar se reavaliar os comportamentos e ver o que a gente pode melhorar. A gente sempre tem o que melhorar, sempre. Então, o que a gente pode fazer hoje? Alguma coisa a gente pode fazer para fazer melhor para a nossa saúde, para a nossa vida, para a nossa mente, né? Então, é a minha palavra. Maravilha. Vamos lá, Marisa. Bom, eu queria deixar como reflexão para as famílias, para elas repensarem os seus hábitos, né? E assim, como isso tem refletido no comportamento das crianças. A gente discute muito enquanto equipe aqui, eu e os demais psicólogos que atendemos aqui na aba. A gente costuma brincar que a criança não tem problema, ela ganha problema. Né? Eles são seres muito pequenos e assim, eles são muito reflexo do ambiente, do meio, eles expressam muito aquilo que eles absorvem e eles absorvem tudo. E aí a forma... Esponjinha, né? Esponjinha, e aí a forma como isso vai vir de resposta ao ambiente, ao meio, vem de forma muito singular, de acordo com a forma como aquele pequeno ser absorveu. E a alimentação não passa de ser percebida também. Então eu acho que assim, já que nós estamos diante de crianças, de seres que estão em plena fase de aprendizado, por que não ensinar melhores hábitos e as coisas da melhor forma possível? Então acho que o meu convite é mais para as famílias repensarem os seus hábitos para passarem isso para as crianças da melhor forma possível. E fica aí uma reflexão também para você procurar o pediatra da sua criança, ver se está tudo ok, fazer as consultas de praxe, de rotina. Se você tiver dúvida, tenho certeza que as meninas estão dispostas. Lá, sempre na aba Integração Social, tem a caixinha de perguntas. A gente pode indicar profissionais, a gente pode indicar algumas opções para você trazer essa qualidade de vida. E como reflexão agora, pensando na parte espiritual, eu sempre falo, quando eu falo da questão de alimentação, de saúde e tudo mais, e nós recebemos os filhos como herança, e nós lançamos eles como flechas. Então, se nosso corpo é um templo, se eu recebo uma herança para mim, para eu depois lançar ao mundo, qual é a minha obrigação? Lançar essa criança de forma saudável,
uma criança com uma visão de mundo melhor, de autoestima tranquila, de confiança de que ela representa Deus na Terra, ou seja, a disfunção alimentar já vê que está tendo um distúrbio ali. E onde a gente pode recorrer? Deus nos deu informação, Deus nos deu sabedoria, Deus nos deu profissionais. A gente não pode dizer hoje que não tem como ter informações de qualidade. Mesmo o Instagram da vida tem perfis de muita boa informação e qualidade. Então, entenda que a responsabilidade divina que Deus nos dá, inclusive uma coisa que assim marcou muito no meu coração, foi um treinamento que eu passei em um intensivo, um retiro espiritual que eu fui junto com o pessoal da Ezenet, da pastora Ezenet, e que o pastor, que era médico e ele cuidava das relações da saúde, ele comentou e explicando a fisiologia de Jesus, disse que Jesus só aguentou todo aquele sacrifício na cruz, por quê? Porque ele tinha uma condição física, alimentar, desde a sua infância até os seus 33 anos, saudável. Então, Jesus já foi o nosso maior exemplo com relação a essa parte alimentar. E que você possa, então, pensar que você é o templo do Espírito Santo, recebeu uma herança do Senhor para lançá-lo como flecha e que você possa lançá-lo de uma forma saudável na vida física, emocional e espiritual. Maravilha? Deus abençoe vocês. Meninas, muito obrigada pela participação de mais um Abacast e até a próxima, se Deus quiser.